Olá, bem-vindos a Founder Tales, o podcast que revela o backstage do ecossistema de empreendedorismo em Portugal. Esta é a segunda parte da conversa com o Alexandre Santos, atualmente founder e partner da Chameleon VC e que ao longo da sua carreira fundou vários fundos de investimento. Se ainda não ouviram a primeira parte desta conversa, aconselho que o façam antes de ouvirem este episódio. Nesta parte final da conversa, focámos no início da vida da Bright Pixel, um fundo de investimento associado à Sonae, e tivemos a oportunidade de ouvir o Alexandre falar sobre o processo de decisão de um fundo de VC ao investir numa startup, quais são os principais critérios a que os VCs dão valor tanto no founder como na startup como na ideia, e depois acabámos a conversa a falar sobre como se avalia o sucesso de um fundo de investimento passado o seu tempo de vida. Antes de passarmos para o episódio, já sabem, se gostam do projeto, deixem um like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, tornem-se patronos, são tudo pequenos gestos que nos ajudam a manter o projeto e a fazê-lo crescer. Aproveito também para relembrar que o nosso primeiro evento presencial é já nesta sexta-feira, dia 5 de maio, a partir das 6, nos escritórios da Rose, na Baixa do Porto. Vão ter a oportunidade de ouvir founders experientes a falar sobre como testar ideias e também de conviver com outras pessoas com interesse pelo empreendedorismo. A entrada é de graça, vai haver cerveja também de graça, portanto apareçam, é só inscreverem-se nos links que estão na descrição. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e vamos para o episódio. Eu tive a sorte de, na altura estava na PT, já sentia que estava um bocado farto de fazer as coisas na PT, e estava cada vez mais a querer estar mais ligado a startups, ao mundo de capital risco, e estava a ver se me lançava por conta própria, nomeadamente tirando partido da experiência que estava a ter na Ganexa Capital, não é? Mas quando dizes por conta própria, não era business angel, era criar o teu fundo. Exato, criar um fundo um bocadinho maior para poder justificar largar um emprego bom, não é? Pois. Para me lançar no mundo de capital risco. E tive a sorte de ser contactado pelo pessoal da Sonae, que estava em vias de lançar a Sonae, a holding dedicada a investimentos da Sonae, investimentos tecnológicos, e de criar a equipa de raiz de investimento para o efeito. Então eu fui a primeira contratação deles para chefiar a equipa que eles queriam criar para capital risco na Sonae. E quando lá cheguei, eles disseram, olha, nós temos aqui algumas empresas que controlamos, que foram spin-offs aqui dentro do grupo, que são empresas tecnológicas boas, mas temos que ver agora o que fazer delas. Algumas, se calhar, devíamos vender, outras devíamos ainda comprar mais empresas para juntar a essas e fazê-las crescer, mas temos que dar mais autonomia às equipas de gestão e fazer isto de outra forma. Aquilo foi nascendo um bocadinho ad hoc, na altura não havia uma estrutura... Não havia uma estratégia clara, isso havia. Muitos slides a explicar a estratégia. Sim, mas eu estou a dizer, antes da Bright Pixel, ou seja, eles não sabiam o que é que queriam fazer. Não, antes da Sonae houve muita coisa ad hoc. Então juntou-se dentro da Sonae, até o próprio público estava dentro da mesma holding a certa altura, juntou-se dentro da Sonae empresas que historicamente tinham nascido ad hoc de várias iniciativas, a Bidu, a Safety, a BizDirect, entre outras, que tinham essa necessidade de fazer buy and build e um bocado mais private equity, né? Sim. Com um mandato, claro, de aplicar no mínimo 250 milhões no mercado de capital de risco, idealmente coisas um bocadinho mais série A em diante, portanto mais later stage, empresas que já tivessem algumas provas dadas e receitas e que precisassem de receber 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de investimento no mínimo, mas também estavam com interesse em fazer coisas em early stage. Então eu cheguei lá e disseram, olha, tens 3 coisas para fazer, 3 coisas que normalmente são totalmente diferentes e separadas, não é? Investir em early stage, coisas um bocadinho mais later stage, que era o grosso da estratégia, e gerir o private equity, não é? As 4 empresas que tinham do passado. E
E foi engraçado porque eu disse, ok, mas quantos somos? És tu e mais 2 que já temos cá. E agora temos que montar. E portanto, passados 9 meses nasceu a Bright Pixel. Porquê? Okay. Mas então já nasceu dentro não, mas associado. Porquê? Porque nós começamos a realmente entender que uma coisa é investir em early stage, outra coisa é investir em later stage, outra coisa é gerir estes processos mais de... Ou seja, a Sonai EM e a Bright Pixel na altura eram 2 entidades separadas. Não, a Sonai EM foi quem financiou a criação e o arranque da Bright Pixel, portanto foi o investidor que... Era como se fosse por trás, exatamente. Okay. E portanto, a Bright Pixel, na prática, nasceu depois nós temos feito muito trabalho de casa, temos andado pela Europa fora e pelos Estados Unidos, olhar para vários modelos, da vontade de investir em early stage, mas também de investir em early stage de uma forma um bocadinho diferente, que era pôr não só capital, mas também capital humano na equação e ter uma pool de developers, designers, malta que percebesse o produto, ajudar a criar os MVPs das startups desde o início. E portanto, eu na prática fui buscar pessoas que conhecia do meu anterior mundo, não é? Portanto, malta ligada ao SAP e ao mundo mais tecnológico. Portanto, convenci o Celso Martinho a fundar a Bright Pixel com a Sonai, né? E eu fui um dos cofundadores. E portanto nós criamos, o Celso, que era antes o CEO do SAP, criamos a Bright Pixel juntos, né? E acabamos por ter uma equipa que fomos buscar para o efeito, depois acabamos por lançar fundos. Portanto, aquilo nasceu primeiro como Venture Builder Studio e acabamos por lançar fundos early stage com mais dinheiro, não só da Sonai, mas de outros investidores, outros LPs. E atualmente ainda tem essa parte de Venture Builder? O Venture Builder deixou de existir, agora é só, porque depois acabou por ter um portfólio de mais de 20 empresas e já não dava... e decidiu-se na altura que mais valia ser só VC. E depois, curiosamente, a própria Sonai EM decidiu mudar de marca e incorporaram a marca da Bright Pixel, não é? Isso foi agora mais recentemente. Pouco tempo. Exatamente. Ok, muito fixe. Nós temos agora uma parte mais, já tínhamos pensado assim, uma parte mais virada para as startups, claro. Que era, sendo o primeiro investidor, esperamos que não o último, a vir aqui ao podcast, mas sendo o podcast inicialmente sobre mais startups e founders, etc., como é que vocês fazem a vossa due diligence? O que é que vocês olham? Quais é que são os fatores mais importantes? E depois, do outro lado, quais é que são os red flags que você, se isto acontece, é um não certo? Ok, então, critérios. Talento, não é? Talento, ou seja, equipa. Okay. Olhamos para a equipa. Isso tem muito mais relevância quanto mais cedo for o projeto versus mais tarde. É por isso que mais cedo focas muito a atenção em perceber bem os fundadores, o perfil de cada um, se eles são complementares entre eles, a química entre eles, se aquilo parece que está a funcionar ou não. À medida que a startup avança no seu percurso, não olhas só para isso, olhas mais também para a capacidade de atrair talento top para posições-chave, reter talento, não é? Fazer crescer as equipas de uma forma sustentada e saudável. São as coisas que vais olhando ao longo do tempo, não é? Depois é o mercado, não é? O potencial do mercado, se é um mercado grande o suficiente agora e ou no futuro, se acreditamos no potencial do mercado, e aí o diabo está muito nos detalhes, não é? Conceptualmente há mercados muito grandes, certo. Mas depois o submercado endereçável pode ser muito pequeno, não é? E depois também, aliado a isso, olhamos muito para a concorrência, não é? Se é um mercado já muito batido ou não, se é um Red Ocean ou um Blue Ocean, se achamos que ainda há espaço para haver mais uma empresa ou não, se isto tem captado muito dinheiro ou não de VCs, e se já há indícios de consolidação do mercado ou não, o que é que tem acontecido até à data naquele mercado, não é? Depois olhamos também muito para Product Market Fit. O que é isso? Indicadores que a startup já tenha de tração
engagement e retenção dos seus clientes ou dos seus utilizadores. Mas aqui métricas mesmo. Métricas mesmo. Okay. É por isso que nós investimos um bocadinho mais, não tanto em pre-seed, não é? Olhamos mais para coisas de seed, série A, não é? Porque já é preciso ter um bocadinho de métricas, não é? Podes dar algum exemplo só dessas métricas? Depende muito de vertical para vertical, ou se é B2B ou B2C, mas sei lá, em marketplaces olhas muito para o número de utilizadores que estejam ativos, numa base mensal, semanal e diária, métricas de tempo que eles estão lá, ou número de coisas que fazem, número de transações, não é? Portanto, muitas métricas de utilização, não é? Também. Em SaaS olhas para métricas muito ligadas a qual é a receita média por cliente, quantos clientes é que eles têm ativos e registados também, portanto depende muito de vertical para vertical. Podemos passar aqui horas a discutir métricas. A falar de métricas. Depois obviamente olha-se muito para o produto em si, não é? Qual é o problema que está a resolver e qual é o produto e quais são os elementos eventualmente distintivos que haja uma perspectiva mais tecnológica e de IP gerado, não é? Propriedade intelectual gerada. Depois olhamos também para o business model, a estratégia go-to-market. Normalmente olhamos isso de forma integrada, não é? E o último que olhamos é a capacidade de levantar capital, portanto, quantas rondas é que já levantaram, se é que já levantaram, quais são os investidores e a qualidade dos investidores que já lá estão, e portanto, e também qual é a nossa visão de capacidade de levantarem mais rondas no futuro, se é um tipo de projeto que vai ter que levantar muito, pouco ou algum dinheiro. Certo. Portanto, isso também entra na equação. Engraçado que de todas as coisas que foste enumerando, aquelas que eu achava que eram mais imediatas, e que pelo menos a ideia que eu tenho, não sei se é a mesma ideia que tu tens, que era o Product Market Fit e o MVP, se já tem MVP, se já tem clientes, etc., foram as últimas que tu referiste depois de mercado, equipa. Foi por acaso ou é efetivamente menos importante nesta fase mais early do que as outras coisas que foste falando? Quando é mais early, é muito mais importante a equipa e se o mercado que eles estão interessados é grande o suficiente. Ok. Não é? Isso vai ser grande, não é? Isso tem potencial. Não é? Ok. Porque o produto pode mudar. Certo. Não é? A equipa, não. Ou dificilmente vai mudar bem. Não é? Não é? Quanto muito pode ser reforçada, claro. Sim, ou um fundador pode ir embora e vem outro. E vem outro, mas é mais, difícil. Não é? Mas então, pegando nisso que tu disseste, se quer fazer um exercício que é um bocado chato, o que é a equipa ideal para ti? E de preferência, se conseguires dar assim uns exemplos, tipo umas personas, uma coisa que se faz muito em equipas de produto, o que é que seriam? Imagina uma equipa de founders, a equipa ideal de founders. Eu acho que, quer dizer, nós ainda estamos à procura da equipa ideal, mas posso dar umas luzes, não é? Portanto, acho que uma equipa que não tem perfis iguais, exatamente iguais, na equipa fundadora é importante. Ter pessoas um bocadinho diferentes entre si e complementares em termos de skills e de experiência, não é? Isso é um plus, não é? E diversidade de forma de pensar e de formas de trabalhar, não é? Porque aumenta a probabilidade de sucesso. Porquê? Porque não vão ter a mesma forma de olhar para a mesma coisa e sabem um bocadinho mais como resolver exatamente em conjunto do que separadamente, não é? Equipas que já se conheçam e que já tenham trabalhado juntas no passado com alguns sinais de sucesso é positivo também. Okay. E portanto que tenham fortes laços entre eles é importante. Não é? Equipas em que depois individualmente a gente consegue perceber que são pessoas resilientes, que não vão desistir, que estão apaixonadas por aquilo que fazem, têm muito mais probabilidade de sucesso do que outras, não é? Mas todos estes fatores são um bocadinho subjetivos. Como é que vocês põem isto num modelo de dados? Dá para pôr algumas coisas. Por exemplo, o nosso modelo de dados permite analisar qual é o background das pessoas,
se já passaram por empresas e montaram empresas de sucesso no passado ou não, e portanto já nos dá sinais se aquela equipa tem maior probabilidade de ter sucesso ou não, não é? Porque tem perfis mais fortes já dentro da equipa do que outras startups. E nós estamos sempre a comparar uma dada startup com startups do género, portanto, peer group, e portanto do mesmo mercado, etc. E portanto, se eles têm sinais mais fortes, é porque são sinais mais fortes face à média do peer group, não é? Ok, estou a perceber. Pronto, falaste as coisas importantes e agora quais é que são assim as red flags? Ou seja, aquilo que a malta não pode mesmo fazer. Essa é uma boa pergunta, há tanta coisa que são red flags. Não sei lá, acho que já não se usa hoje em dia fundadores em part-time. Ok. Tem que estar, não é, totally committed. Red flag. Pois há muitos red flags que surgem das conversas, né? de coisas que eles dizem, ou a forma como ele responde a determinadas perguntas, se é demasiado defensivo, não é? Ok. Claramente não vai ser coachable, não é? Não vai querer ouvir opiniões, não é? Certo. Mentir no CV é péssimo, é red flag, já nos aconteceu. Esse é o red flag da vida, não é? Não é só de VC. Mas vocês ficariam espantados com a quantidade de VCs que não faz background checks. A sério? Ou seja, que não vai ver e há serviços especializados que nós contratamos, que podemos contratar para fazer background checks, ver se ele tem se teve um passado criminal qualquer, se realmente fez o curso onde fez. Muita gente não faz. Sim, agora isso. É fácil criar um perfil de LinkedIn bem polido e aquilo passa, não é? E portanto, claramente isso são red flags, quando eles omitem ou mentem, não é? É um red flag, não é? Às vezes há alguns red flags associados à forma como estão a formatar a ronda, não é? Ou já estão demasiado diluídos, ou as condições que estão a pôr na ronda não fazem sentido, não é? Isso pode ser um red flag também. A primeira que tu mencionaste foi a questão de founders em part-time. Não acontece muito, principalmente em early stages. Malta que está a sair de um emprego. Sim. Isso é bem visto? Acontece? Não acontece? Acontece muito, tem que acontecer muito no início dos inícios, não é? Quando normalmente já estão a falar connosco, isso já não devia estar a acontecer, porque já ou estão bootstrapped, ou já levantaram a pre-seed, não é? Mas estás a falar agora como Chameleon, mas por exemplo na Bright Pixel, que investiu um bocadinho mais cedo, isso não acontecia? Nós, na Bright Pixel, nesses casos, até éramos nós às vezes a fomentar o facto deles se desempregarem, não é? Porque nós ajudávamos mesmo Exato, olha, bora lá lançámos de cabeça a montar este MVP e vamos tirar o dinheiro inicial, não é? Aí era até um bocadinho ao contrário. Nós estávamos a fomentar, foi assim que o Mário, por exemplo, do Taikai nasceu, não é? Nós pusemos dinheiro na mão dele, olha, bora lá, tu vais criar este risco com a nossa ajuda, não é? Muito fixe. Estávamos a falar quais é que eram as métricas mais importantes para avaliar, até foi o Diogo que perguntou quais é que eram, mas do outro ponto de vista vocês também iam ter métricas para avaliar o sucesso do fundo. Sim. Quais é que são essas métricas? É só o retorno dos investimentos? Sim, com várias formas de medir o retorno, não é? Ou seja, não é só o que dinheiro que receberam sobre o dinheiro investido e aquilo dá 10 vezes e pronto, o fundo foi um sucesso. Essa é mais importante. Quanto dinheiro entrou e quanto é que dinheiro saiu do fundo, não é? Se o dinheiro que saiu é materialmente superior ao que o dinheiro entrou, no fim do dia é isso que os investidores querem, não é? Mas podemos saber quanto é que é um retorno esperado? Diz-se que a média da indústria anda à volta dos 2 vezes, ok? Capital investido é recebido de volta. Em 10 anos. A média, mas a média, ao longo da duração do fundo todo. Sim. A média esconde muitas realidades. Certo. Há uma boa porcentagem deles que nem devolve uma vez, não é? Há muitos que estão ali entre o 1 e os 2, não é? E há poucos que estão acima dos 3, 4, 5, não é? Se estás acima das 4 vezes 5, já estás no top quartile e é onde nós queremos estar. Nós queremos devolver no mínimo 5 vezes, não é?
e estar aí é estar entre os melhores, não é? Portanto, é uma curva, não é uma curva normal, ok? É uma curva em que tens muitos poucos fundos a devolver muito dinheiro e uma grande maioria até a não devolver dinheiro suficiente, ok? E portanto, a primeira métrica e a única que no fim do dia conta é o que se chama DPI ou Cash on Cash, que é esta do... Ok. DPI, o que é que significa? Boa pergunta, agora está. É o Distributed Payout. Ok. Mas na prática, tu medes primeiro qual é o múltiplo, devolves, líquido de management fees também, não é? E depois a outra que pode ser também relevante é a percentagem ao longo do tempo, não é? Que é também materialmente diferente, devolveres mais rápido versus devolver muito mais tarde, não é? E, portanto, depois tens o IRR, a TIR, não é? Em português. Portanto, a percentagem implícita a essa devolução, não é? Se demorou muito tempo ou pouco. Pois, porque há um custo de oportunidade de podíamos ter usado aquele dinheiro noutras aplicações. Mas normalmente, se tens um grande múltiplo, a percentagem já não é assim muito relevante. Valeu a pena anyway. Pois, exato. Depois, no entretanto, há outras métricas, não é? E depois há o TVPI, que é o valor que está nos livros do fundo, enquanto não há momento de liquidez, é quanto é que a soma das várias avaliações individuais está a dar versus o dinheiro investido, não é? Isso também ajuda quem está a gerir os fundos a dar uma indicação que as coisas estão a correr bem. No entretanto, até realmente promover o exit. E não há assim indicadores mais subjetivos do género agora ganhamos alguma reputação nessa indústria, etc. Dependendo da natureza dos LPs, eles podem valorizar outras coisas, não é? Nós temos LPs que valorizam muito o facto de estarem a aprender connosco, não é? E estarem a ter exposição a coisas que não tinham, não é? E nós, ainda por cima, como temos se calhar uma forma de trabalhar muito menos caixa negra, porque temos até um portal para eles, não é? Porque nós temos, como somos data driven, nós partilhamos muitos dados sobre os vários verticais que estamos a olhar e a indústria em si. Eles valorizam muito isso, não é? Portanto, há esses intangíveis que também estão muitas vezes na equação, não é? Ter, como tu disseste, exposição a um determinado vertical. Muitos investidores também metem dinheiro para aprender, não é? Ou para estarem expostos à possibilidade de fazer co-investimentos também, mais à frente, quando as empresas chegam a outro nível de maturidade, também isso às vezes acontece. Ok, muito fixe. Ainda aqui assim, mais indicadores financeiros, nós agora estamos em bear market, portanto o que isso significa é que as valorizações das empresas estão tendencialmente mais baixas do que estavam, e isso afeta também o venture capital, não é? As startups também iam estar com avaliações menores do que aquilo que já estiveram. Para além disso, os juros subiram, portanto, o capital de risco se calhar já não é tão atrativo, porque há outras aplicações que não dão o mesmo retorno, mas pronto, são mais seguras e já dão se calhar algum retorno interessante. E os LPs têm de gerir estes riscos e como é que vocês conseguem mitigar isso? Porque vocês começaram na pandemia, aquilo foi aquela recuperação em V, mas agora estamos a levar com os efeitos da pandemia. O que é que vocês têm feito para mitigar isso? Se fores a ver, a indústria, é engraçado que a indústria de VC tem uma expressão que é os vintages, que é um bocado como a indústria dos vinhos. Quais são os bons anos de investimento? E se fores a ver, os melhores vintages são nos períodos de crise. Porquê? Porque nós achamos que nós criamos o fundo com um timing engraçado, que pode funcionar muito a nosso favor, porque nós levantamos capital ainda antes de agora vão comprar. Estamos a criar portfólio numa altura boa, barata, entre aspas, mais barata, conseguimos ter mais tempo a analisar as coisas, e portanto nós estamos a construir portfólio numa altura muito boa, não é? E portanto nós achamos que temos tudo para dar certo, não é? O nosso fundo, ao contrário de outros que se calhar fizeram muitos investimentos
na altura em que aquilo atingiu o pico. Pois. Essas empresas agora vão ter que fazer o que se chama markdowns, descer as suas avaliações. Exato. E eles próprios vão ter muita, se calhar já puseram uma boa parte do dinheiro na rua e têm menos dinheiro, agora ainda por cima dinheiro que se calhar vai ter que ir para corrigir algumas situações e não tanto para investir em novas empresas. Portanto, há fundos que estão com certeza numa fase mais difícil de gerir o ciclo em que nasceram, em que investiram e agora em que estão. Não é? Nós por acaso, em termos de timing, tivemos um timing curioso de estar a criar portfólio numa altura em que se calhar é a melhor altura para o criar. Mais a mais em early stage. Temos que pensar que nós estamos aqui no mínimo para ter o nosso investimento em cada empresa 6 ou 8 anos, no mínimo, não é? Ok. E portanto a grande questão, tocando um bocadinho na tua questão, é ok, nós entretanto vamos fechar este fundo em termos de número de investimentos e vamos ter que depois trabalhar nos investimentos dentro deste fundo. Tudo leva a crer que vamos apanhar um ciclo, esperemos nós, positivo, não é? Porque daqui a 6, 7 anos a economia se calhar vai estar menos instável, não é? Vai estar se calhar num ciclo de crescimento novo. Mas no entretanto vamos ter que levantar um segundo fundo. Aí sim é que se calhar vai ser um bocadinho mais difícil levantar o nosso segundo fundo. Porquê? Porque vamos estar se calhar ainda com taxas de juros um bocadinho mais elevadas do que estávamos à espera e realmente os limited partners, os potenciais investidores, vão se calhar ponderar de outra forma onde aplicar a sua riqueza, não é? Mas os investidores em fundos também pensam em ciclos longos, não é? Se não houver grande incerteza no mercado, o pior é haver muita incerteza. Mesmo em contextos de taxas de juros um bocadinho mais elevadas, a indústria de capital risco cresceu. Sim. Não é? O pior é taxas de juros muito elevadas e não haver certezas de por onde é que elas vão. Não é? Okay. E como é que se vêem os próximos 5 a 10 anos. Nós achamos que depois deste ano e meio, 2, que estamos agora, infelizmente, todos a sofrer com, não é? Vamos ter, já se fala que se calhar as coisas já estão a normalizar um bocadinho mais para a segunda metade deste ano, não é? Que a inflação já está a ficar controlada. Exatamente. A inflação já está mais controlada, já há menos incerteza no mercado. Vamos estar de novo business as usual, não é? Claro, faz sentido. E essas empresas, por exemplo, que as próprias startups também de certeza que estão a sentir a crise, esta crise de inflação, etc., taxas de juros, quando corre mal um investimento, vocês tentam, é possível retirar algum dinheiro que foi investido numa startup ou deixa-se morrer? E deixa-se morrer o mais rapidamente possível? Cada caso é um caso. Muitas vezes temos que deixar morrer. Porque temos que dedicar tempo aonde achamos que temos que ter o retorno extraordinário a ocorrer. Exato. Não é? Mas fazemos sempre o máximo para tentar fazer algo acontecer que minimiza a perda de capital, não é? Ou que nos permita chegar pelo menos a uma vez o capital investido, não é? Ou seja, não perder. Não perder, não é? Faz sempre o máximo possível, mas obviamente os recursos são escassos, é preciso definir prioridades e por exemplo, os fundos têm sempre parte do dinheiro reservado para o que se chama follow-ons, não é? Que é investir para além do primeiro cheque. Não é? Normalmente esses follow-ons só devem ser postos nos winners, naqueles que estão a correr bem. Não é? Pôr dinheiro mau atrás de dinheiro mau, não é? Ou dinheiro bom atrás de dinheiro mau não vai fazer o dinheiro, não é? Ficar bom. Não é? Exato. E portanto há muito do trabalho aí, quando as coisas estão a correr mal, nem é tanto pôr dinheiro, é dar os conselhos certos e ajudá-los a tomar as decisões certas, no sentido
de maximizar o que se pode fazer do projeto. Não é? Faz sentido. Tu no teu percurso vimos no teu LinkedIn que lá uma das experiências que tens é numa empresa, presumo eu, ou se calhar até um fundo, não sabemos bem, que é Trojan Horse, was not a unicorn? Was a unicorn. Was a unicorn, yeah. O que é isto? Queres explicar? Sim, o Trojan Horse Was a Unicorn é um projeto que existe, fundado por um amigo meu que é o André Luís, que é um projeto com uma grande ambição no mundo criativo. Portanto, eles eles fazem várias iniciativas com empresas como a Sony, a Supercell, empresas quer de jogos ou quer da animação, e ajudam essas empresas a estar mais perto de uma comunidade de artistas emergentes. É cá em Portugal? Eles nasceram em Portugal, já fizeram o evento deles principal fora de Portugal e várias iniciativas fora de Portugal. Normalmente nasceram em Troia, portanto é por isso que o Trojan Horse Was a Unicorn nasceu um bocadinho com esse nome. E eles são um projeto muito curioso e especial, adoro o projeto, porque eles ajudam criativos que estão a querer lançar a sua banda desenhada, o seu livro, o seu jogo de animação, ou uma novela gráfica, etc., a conhecer quem os pode ajudar nisso, né? Ou artistas que já estão mais conceituados e mais à frente, ou empresas que poderão... é quase uma incubadora de... Estão cada vez mais a entrar nesse espaço de incubação. Fazem programas como o Talent League ou o Golden Ticket, precisamente para ajudar projetos a encontrarem destino. Eu sou lá advisor. Pois é. E adoraria fazer muito mais com eles. Eu acho que eles estão a trilhar um caminho muito interessante e portanto estou lá sobretudo a dar-lhes apoio e algum suporte. Ok, muito fixe. Agora uma pergunta se calhar mais pessoal e que tenho alguma curiosidade, que é, por exemplo, eu não tenho background em finance, ele também não, nós temos o mesmo background, que é engenharia. É possível para uma pessoa de engenharia entrar pelo mundo de VC? Ou seja, o que é necessário? É preciso fazer uma pós-graduação em finanças ou algo do género? Ou há aí espaço para essas coisas? Não, eu acho que, quer dizer, se fores a ver a maior parte dos gestores de fundos, até se calhar são engenheiros e menos do mundo financeiro e economia, não é? O mundo tecnológico, não é? Quer dizer, é dominado por malta que vem de engenharia, não é? E é muito mais fácil um engenheiro aprender, quer seja formalmente com MBAs ou pós-graduações, o que fazer no lado mais financeiro do que ao contrário, não é? E muitas vezes aprendem ao gerir empresas, né? E ao gerirem projetos e portanto learning by doing, né? Aliás, eu ainda dentro dos meus tempos da PT eu dizia que eu era um economista frustrado que adorava ter sido engenheiro, né? Eu passava o dia a trabalhar com engenheiros e programadores, etc, né? Portanto andava sempre a fingir que era engenheiro, não é? Dizer coisas suficientemente certas, pelo menos aquele primeiro nível e a segunda derivada, para parecer que até era engenheiro, não é? Depois a terceira derivada é que um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer aqui neste episódio com VC, etc. Também, e mesmo com os founders, caso falarmos com muitos, eles acreditam que somos um deles. Tenho um honoris causa em engenharia, é o que eu acho. É isso. Olha, acho que agora podemos começar a apontar para o fim. Já limpamos aqui as questões que tínhamos preparadas. Eu por acaso gostava de fazer uma coisa diferente neste episódio, que é... Normalmente nós acabamos sempre todos os episódios... vai ser só estreias. Só especialidades. A pedir um conselho, portanto pedimos ao convidado que nos diga um conselho que gostava que lhe tivesse sido dado no início da carreira e que não foi. Ou seja, isto tipicamente são founders a dar conselhos para futuros founders. No episódio de hoje eu acho que era engraçado se calhar pedir-te 2 conselhos, que era um VC a dar conselhos a futuros VCs e ao mesmo tempo um VC a dar conselhos a futuros founders. Ok. Boas perguntas. Eu acho que o primeiro conselho para o pessoal que queira estar no mundo VC,
acho que tens que encontrar a tua voz Ok. naquilo que tu achas que realmente és diferente e que podes acrescentar valor no mercado, não é? Porque é que tu és um investidor no mercado, não é? Em que é que és bom, em que é que podes acrescentar valor, em que é que podes ajudar os fundadores, onde é que podes fazer a diferença? Acho que tivemos uma explosão do número de VCs que muitas parecem iguais, não é? E, portanto, acho que agora, à medida que o mercado fica mais maduro, mais consolidado, temos que ver mais isso acontecer e, portanto, alguém que está a arrancar neste mundo tem que realmente encontrar a sua voz, e há várias formas de encontrar a sua voz. Há quem aposte, por exemplo, só ajudar mulheres fundadoras, não é? Porque acredita muito que é preciso mais mulheres. Nós, por acaso, os primeiros 3 investimentos que fizemos foram em mulheres fundadoras, mas foi por acaso, não é? E se calhar um bocado com a ajuda dos dados, por exemplo, não é? Porque os dados ajudam a tirar bias, não é? E entramos em primeiras reuniões, se calhar não entraríamos em condições normais, não é? Para fundadores, eu acho que o principal conselho que eu dou a fundadores sempre é não desistam e invistam mesmo tudo que têm em querer ser fundadores. Precisamos mais de heróis, não é? Ser um fundador é ser um herói. É preciso, não é nada glamouroso, é muito duro, mesmo muito duro. E acho que precisamos mais gente que tenha essa vontade e essa crença, não é? De criar algo de raiz é muito difícil. Eu sinto isso muito na pele, não é? Agora na Chameleon, porque criei com mais 2 fundadores e o resto da equipa um projeto de raiz. É muito mais duro do que estar a trabalhar na Sonai numa estrutura já montada, com mais rede, etc. Não é? E portanto, não desistam realmente e tentem, não é? Portanto, eu acho que se calhar o conselho que eu gostava de ter tido era: eu fiz uma carreira de mais de 20 anos de mais corporate, não é? Eu devia ter sido mais cedo fundador, mais cedo. Não é? De coisas, não é? E ter-me, porque o custo de oportunidade vai aumentando, não é? Se fores bom naquilo que fazes na tua carreira mais corporativa, vais subindo, vais ganhando um bocadinho mais, vais tendo mais responsabilidade, e depois é cada vez mais difícil largares isso, não é? Conforto. Porque o pior ópio que é o dinheiro que tu recebes todos os meses como salário, não é? É a pior coisa para um fundador, não é? É ter um salário já elevado, não é? Porque é o custo de oportunidade versus começar do zero, não é? Mas o upside é muito maior. Deixares um legado teu, teres criado algo, teres lançado alguma coisa no mundo diferente, é muito melhor do que estar a trabalhar para alguém enriquecer, ou um corporate enriquecer, não é? Mas certamente que esses anos todos de corporate também te deram muitas skills valiosas e muita rede que depois conseguiste usar, não é? Tiveste feito dar um passo muito maior do que se tivesse sido fundador mais cedo. Eu várias vezes pensei em ser fundador durante o meu percurso na PT. Se calhar até deves ter tentado, lá está, em part-time. Tentei em part-time, por exemplo, tentei criar dois negócios em part-time, não consegui, nunca correram grande coisa, não é? E depois, numa fase em que já era administrador de empresas e até diretor de empresas, não é? Aí deve ser uma loucura tomar esse play. Decidi não, então eu quero agora o que eu realmente gosto de fazer é estar neste mundo de capital risco, em contacto com empreendedores, trabalhar com startups. Como é que eu posso mudar a minha carreira para aqui, não é? E apostar nisto? E foi esse caminho que fui trilhando, não é? Eu estava a adorar aquilo que estava a fazer na Bright Pixel e no Sonai, mas ainda cometi a loucura de não, vou largar isto e vou-me tirar de cabeça com mais 2 sócios em criar algo de raiz. Nada fácil, não é? E portanto também em certa medida sou founder e é por isso que estou aqui hoje, espero eu. Exatamente. Shows aqui o círculo no episódio. Pode ser que saiam mais founders aqui da malta que nos está a ouvir. É esse o objetivo. Vocês têm que se lançar. Também. Já tentamos. Vamos tentando. Terceira ou quarta é muito o dilema de estamos a trabalhar, tentamos fazer as coisas em part-time, não é? Ou depois de trabalho, etc. E fica sempre muito mais difícil. E eu acho que às vezes nem é tanto só o tempo, também é o tempo, obviamente, porque trabalhar 8 horas no trabalho, depois mais
X horas é muito duro, mas é mais até, eu diria que às vezes é disponibilidade mental, porque uma pessoa sai do trabalho, quer desligar ou quer fazer outras coisas, não quer sair do trabalho e ir para o trabalho, não é? Claro. E portanto eu acho que é isso, pelo menos de uma perspectiva pessoal, acho que é essa assim a maior dificuldade para mim. Concordo. Não, mais cedo ou mais tarde vão encontrar aquilo que vos vai dar a motivação suficiente. Ok, é isto. Sim, também acho que sim. E das experiências que temos, pelo menos eu não estou na prática, gosto de não ter a experiência da mesma forma que eu, mas também já tentámos o outro verso da medalha, que era estar a tempo inteiro a tentar começar um projeto nosso, e aí senti pelo menos os outros males, que era eu não sei nada, não faço ideia o que é que estou aqui a fazer, estou só a perder tempo, portanto acho que é uma questão de tempo até tentar uma vez, outra vez, e há de haver qualquer coisa que nos vai cativar o suficiente. Vai fazer o spark. Daqui a uns anos são vocês a serem entrevistados por um podcast, com certeza. Quem sabe, esperamos que sim. Mas eu gostava que este projeto também durasse muito mais tempo. Posso-te entrevistar eu a ti e tu a mim. Pronto, acho que chegamos ao fim. Ora, Alexandre, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite. Espero que tenhas gostado. E eu é que agradeço. E pronto, é isto.